Olá, queridos. Nesse bloco, a gente vai comentar algumas peculiaridades em relação ao pagamento. Então, vamos pensar numa linha do tempo. Quais são as atitudes que têm que ser tomadas para o pagamento da pensão por morte? Primeiro, tem que ocorrer um óbito, né? Depois do óbito, a gente vai analisar quem são os dependentes. Quem são aqueles indivíduos que, de acordo com os requisitos trazidos pela legislação previdenciária, conseguem se caracterizar como dependentes. E não só isso, aqueles indivíduos que têm essa qualidade de dependentes no momento do óbito. Pois bem, depois que já está tudo comprovado, ocorreu o óbito, ocorreu a habilitação desses dependentes, eles comprovaram que eles são dependentes, eles foram lá, manifestaram o seu interesse em receber esse benefício, aí a gente vai começar a falar sobre o pagamento do benefício. E eu já adianto que isso é uma obrigação do INSS, é o INSS que vai ter que fazer esse pagamento desse benefício. Então, no caso de pensão por morte paga a mais de um dependente, cada cota poderá ser inferior a um salário mínimo, mas o benefício, no valor total, ele tem que ser de um salário mínimo ao menos, tá? Ele não pode ser menor do que um salário mínimo, pois ele substitui o salário de contribuição. O que acontece? Na Constituição, nós temos a previsão de que os benefícios que substituem a remuneração, o salário de contribuição, eles não podem ser inferiores ao salário mínimo. Isso se relaciona com a garantia que o salário mínimo tem de garantir subsistência, de garantir as questões essenciais da sobrevivência de um indivíduo. Pelo menos é isso que se relaciona com o conceito de salário mínimo. Se isso efetivamente acontece na prática ou não, aí já é outra história. Mas o salário mínimo, ele existe, na verdade, com essa finalidade, para trazer a garantia de que o indivíduo consiga arcar com essas despesas essenciais, né, de subsistência, de garantia da dignidade humana. Então, consequentemente, nos casos em que nós não temos remuneração, nós temos sim um benefício previdenciário substituindo essa remuneração, esse benefício também vai ter que cumprir com esses requisitos do salário mínimo, tá? Porque ele também vai ter essa função de garantir subsistência, garantir dignidade humana. Contudo, o que acontece? Nós vimos em blocos anteriores que existe diversas pessoas que podem se caracterizar como dependentes. Na primeira classe mesmo, nós podemos ter um companheiro e filhos. Ou nós podemos ter só filhos, mas mais de um filho. Então, nesses casos, o benefício ele vai poder sim ser menor do que um salário mínimo, porque ele vai ser rateado, ele vai ser dividido entre todos esses dependentes. Então, o que acontece, para resumir para vocês? O benefício em si ele não pode ser menor do que um salário mínimo. Mas em face da possibilidade de divisão desse benefício, quando existir diversos dependentes, aí sim ele vai poder ter o valor inferior ao salário mínimo quando a gente considerar cada dependente. Então, a Lei 8.213 de 91 fala no seu artigo 77 que a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, ela vai ser rateada, ou seja, ela vai ser dividida entre esses pensionistas, entre esses dependentes que se habilitaram e aí eles vão ser os pensionistas, porque eles estão recebendo pensão por morte. Entre todos em partes iguais, tá? Agora, caso um dos indivíduos, vamos pensar, por exemplo, um filho que completou sua maioridade. Quando ele deixar de ser dependente, o cônjuge, por exemplo, que estava também na primeira classe, ele vai ter modificação na sua cota parte? Vai sim, isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 77, que fala que vai converter em favor dos demais dependentes que não perderam essa qualidade a parte daquele cujo direito a pensão cessar. Então, por exemplo, esse filho que completa sua maioridade, essa cota parte vai ser rateada entre os outros dependentes que mantêm essa qualidade, tá? Agora, importantíssimo, não haverá transferência do benefício entre as classes. Então, a partir do momento que nós estamos na primeira classe e existem indivíduos que completam essa característica de dependência, se eles
por exemplo, se forem todos filhos e todos completarem sua maioridade, aí a gente não vai passar para a segunda classe e pagar o benefício para os pais, porque não há transferência desse benefício entre essas classes. E por isso é tão importante a gente ter consciência dos dependentes e de como eles se dividem em classes, tá? Se vocês têm alguma dúvida nesse sentido, vão lá, leiam de novo o artigo 16 da Lei 8.213, ok? Com isso, nós terminamos esse bloco.